Moroni, sou professor de geografia, trabalho atualmente nas redes municipais de Queimados, do Belfor Roxo, já trabalhei na rede municipal de Valença também, e enfim, outros colegas aí pelo mundo. Hoje vim trazer para vocês, né, até pelo nosso tempo ser um pouquinho curto, né, falar um pouquinho do magistério, né, da carreira do professor, as dificuldades do dia a dia, o significado de ser professor, né, e a relevância disso para a sociedade como um todo, né, e até de repente, quem sabe, nós temos aqui vocacionados a nobre, porém árdua tarefa do ensino, né. Primeiro, assim, uma coisa que é interessante, eu sempre gosto de lembrar, é que a tarefa do professor nas sociedades antigas, né, ela estava diretamente ligada à tarefa dos sacerdotes. Normalmente, quem cuidava do ensino, quem passava as tradições daquele povo, quem educava de alguma forma aquela sociedade era o sacerdote. Até porque o conhecimento ele era uma coisa restrita a um grupo seleto de pessoas. Nós podemos ver isso muito bem quando a gente olha o sistema de castas, né, da Índia, em que você, de baixo para cima, né, você tem, na verdade, os 100 castas, né, que são os mendigos, as pessoas excluídas da sociedade. Você tem os Shudras, que seriam os trabalhadores braçais, né? Você teria o Vaishya, que são os fazendeiros, né? Acima deles você tem os Kshatriyas, que eram a classe dos políticos e dos militares, que inclusive é outra coisa, né? Na antiguidade, políticos e militares não tinham muita diferença, realmente era a mesma coisa. E acima deles tinha a classe dos sacerdotes, né, dos brahmanes, que uma peculiaridade engraçada é que na Índia os brahmanes, os sacerdotes professores, eles não estavam submetidos à lei. Que a lei quem faz são os políticos e militares. Se eles estão acima dessa caixa, então eles não podiam ser punidos, eles não estavam submetidos às leis. Eles eram dedicados completamente à religião, ao conhecimento. Mas também era um grupo seleto, um grupo hereditário, né, que vai passar de pai para filho, e eles eram responsáveis pela instrução do povo. Esse conceito que a gente tem hoje de uma educação universal, uma educação para todos, ele vai nascer bem mais recentemente, né, com o iluminismo. E principalmente, um grande marco nisso é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que até hoje é polêmica entre os historiadores, se ela teve influência da maçonaria ou ela influenciou a maçonaria. Mas o que importa é que as duas se identificaram muito bem, né? É o lema que a maçonaria brasileira adora usar, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, né, também o lema da Revolução Francesa. E aí você começa a ter a ideia que nós temos hoje, de que todos têm que ter acesso ao conhecimento, de que a razão ela era o que deveria guiar a sociedade. Você não poderia ter uma classe separada que era dona desse conhecimento, que era dona do poder, e o resto do povo apenas obedecia. Não, todos eram iguais, né? A grande coisa, assim, que foi bem marcante na Revolução Francesa, foi que eles acabaram com todos os títulos das pessoas. Todo mundo só tinha um único título, cidadão, né? Ninguém mais era marquês, era isso, era aquilo, não. Todo mundo era cidadão. É até engraçado você olhar os documentos, um cara que, ele era um exemplo, Marquês de Sade, né? Foi um nobre da França. Até então os documentos dele vinham todos de Marquês de Sade. Depois os documentos dele já vinham cidadão de Sade, né? E
Por aí vai. Era a ideia de mostrar que todos eram iguais e todos podiam ter acesso a esse conhecimento. E esse conhecimento, que é a base do magistério, ele vai muito além do conhecimento técnico, né? Você saber fazer determinada coisa. Isso daí é até uma coisa que a gente muitas vezes esquece. Os próprios professores esquecem. Ele não está ali meramente para ensinar. A educação que ele faz é uma coisa muito mais ampla. É o desenvolver o raciocínio da pessoa, desenvolver virtudes, né? E aí entra de novo a Revolução Francesa, que o Robespierre, que foi o líder durante o período, ele dizia que a república só podia existir se ela tivesse como base as virtudes. Uma república sem virtudes não poderia existir. Isso seria impossível. O povo ele deveria estar sempre bem alimentado com as virtudes, né? E talvez por isso nós vejamos hoje essa grande crise que nós temos, né? Quando a classe política cai em descrédito em relação à população, né? A própria população cai em descrédito, você já não tem mais muita confiança nas outras pessoas, porque você perdeu aquilo que deveria ser a base da república, né? São as virtudes. E isso também faz parte da educação, e talvez seja a parte principal. Passa-se um tempo, e assim, o ofício do professor, ele ao longo da história da humanidade sempre foi muito bem reconhecido. Foi tão bem reconhecido que com a reforma protestante é interessante que eles param de chamar os clérigos de sacerdotes, e o termo teológico, né, do pastor, o termo eclesiológico, né, é presbítero docente. Ele é a principal função que a reforma protestante vai dar para os pastores, não é mais fazer uma ligação com Deus, né? É ensinar o povo. Até por isso que as igrejas protestantes no início vão crescer muito como? Criando escolas. Aqui no Brasil mesmo o protestantismo vem assim. Eles antes de montar a igreja, eles montavam uma escola da igreja. Por isso nós temos a escola, o Bennett, da igreja metodista, você tem aí a da presbiteriana Mackenzie e inúmeras outras aí. Colégio Cruzeiro, os luteranos, por aí vai. Porém, hoje em dia, é interessante que com toda essa crise de valores da sociedade, uma coisa que está muito ligada a tudo isso é o quanto o papel do professor também perdeu o valor na sociedade. Vira e mexe, conversa com os professores, né, e a gente chega sempre à mesma conclusão. Hoje em dia, o que mais estressa o professor não é o trabalhar, é o ele não conseguir trabalhar da forma que ele queria. São muitos empecilhos que normalmente a carreira do magistério tem hoje em dia, principalmente o magistério público. Então é um absurdo. As pessoas elas criaram a ideia de que público tem que ser ruim. Não, gente. Um país que tem os melhores sistemas educacionais do mundo, a educação é toda pública, que é a Finlândia. Não tem uma escola particular na Finlândia. Todas elas são mantidas pelo governo, né? E eles têm uma política muito séria em relação a isso. Por quê? Até uma coisa que é bem interessante. A Finlândia é uma terra congelada, fica lá de noite um pedação do tempo. Então o que isso produz? O que vocês acham que isso produz? Conhecimento. É a única forma da Finlândia sobreviver produzindo conhecimento. Produzindo conhecimento também foi a forma que o Japão se reergueu. Se ergueu 2 vezes, inclusive. Se ergueu primeiro, a ponto de ameaçar todas as potências ocidentais que estavam estabelecidas, né, na Segunda Guerra Mundial.
foi destruído, arrasado, teve a sua moral completamente aniquilada. As pessoas que até hoje nascem pessoas com problemas ainda da bomba atômica, problemas de saúde, e, no entanto, ela volta por cima e está aí, uma das principais economias do mundo. Mas eles tiveram a seguinte fracassação: eles poderiam ter parado e ficado igual a China foi por muito tempo, começar a fazer umas besteirinhas aí para exportar. Mas ao invés de eu começar a exportar umas besteirinhas, eu vou investir na educação do meu povo. O Japão é um dos países que, assim, os professores têm um papel e tem tantos direitos, tantos deveres, que a coisa chega a ser assustadora. Para a sociedade japonesa, o professor é mais responsável pelo aluno até que os próprios pais, muitas vezes. Então, assim, a ponto de, se for o caso, o Iago aqui foi pego pela polícia, é bom ligar para o professor dele. Que houve? Como assim? Porque o professor também é um dos responsáveis por formar o Iago como pessoa. E aí, nisso tudo, né, nós vemos assim, situações assim, lastimáveis. Hoje, de certa forma, você tem quase uma criminalização do que é ser professor. Seja pela absurda ideia da aprovação automática que nós temos ela descarada, como foi colocada na Prefeitura do Rio, mas temos ela disfarçada em outros lugares. Tá? Porque governo nenhum quer dar a cara a tapa e ficar com os índices lá ruins. Na hora das estatísticas, ele quer mostrar que o governo dele foi muito bom, fez muita coisa pela educação. E até as privadas também, né? Nas escolas primárias que o cara não quer ter aprovação, porque de repente o cara vai ser aprovado muita gente e o aluno vai sair daí. Pois é, nem queria trocar das privadas, porque, né, até dá para fazer um trocadilho infame com o nome. Porque provavelmente deve ter gerado essa nossa concepção que assim, a faculdade privada, paga, passou, pagar privada. Por quê? Porque assim, eu tenho professor, eu estudo na FRJ, meu professor dá aula em 2 faculdades particulares, por exemplo. É o mesmo professor. Por que tem essa diferenciação então de aula, FRJ e, de repente, sei lá, Estácio? Porra, eu preferi estar no Estácio, porque a instalação que tem na FRJ, hoje em dia que você falou de condições de trabalho do professor, a FRJ hoje você entra numa sala, tem goteiro, tem morcego, não tem luz, a faculdade de administração e vocês contadas lá para vender, você tem aula container, que o prédio pegou fogo, ninguém não se até agora. Então, assim, isso tudo vai combinando, tu prefere que eu não fique. Não, fica à vontade. É bom que todo mundo participe mesmo, a ideia é essa. Até esse formato que a gente está aqui hoje, né, essa roda, também tem uma questão pedagógica muito forte por trás disso. Por que realmente o professor, assim, aluno, que tem o cara ser sem luz, né? Aluno A palavra aluno quer dizer sem luz. A ideia antigamente da educação, inclusive é legal quem puder ficar uma dessas escolas muito antigas, tipo o Colégio Santo Inácio, lá no Rio. Ali na frente. Oi? Funcionou muito bom. Muito bom, fui estagiário lá. Ali na frente tem um palco, o professor fica ali acima dos demais, né? E todos voltados para ele, porque ele está com a luz, ele vai emanar a luz para todos os demais, né? Os alunos, né, os seres ainda sem luz, estão ali para receber, necessitados daquele conhecimento. Outras concepções pedagógicas atuais já pensam nisso, né? A tarefa do educador, né, ela é de compartilhar. Ele passa conhecimento, mas também aprende com as pessoas, aprende com as situações. O professor, ele sai do pedestal e ele só um pouco mais humano. Né? Ele pode ser amigo do aluno, ele pode falar de igual para igual, pode brincar, pode abraçar, pode pô, cara, tranquilo, isso aqui. Né? Coisa que a gente não poderia, né? Os professores dando aulas ternas, né? Aquela coisa assim, bem distante.
Mas, como eu estava falando, hoje nós vemos essa criminalização, né, assim, basicamente. Porque hoje, no sistema público, o cara tem que ser sério, tem que ser muito cabeça dura, muito retardado igual eu, para querer reprovar alguém. Porque o que eles mandam você preencher de relatório, o que tem de, assim, mais 30 pessoas de coordenação, de orientação, de supervisão, de secretaria de educação, vindo perturbar você, não, mas não sei o que lá, não faz, não sei o que, tem que ser muito doente mental. Né? Aliás, ser doente mental, acho que hoje é um requisito para você ser professor, né? Porque das condições que estão, realmente tem que. Das duas motos tem que ser assim, cara. Deus chegou assim na tua cara e falou: vai ter, vai ter. Se for com medo, foi. Ou então tem que ter algum problema. Né? Acho que é por isso que eles acho que é por isso que não tem teste psiquiátrico no concurso, né? Porque senão de repente ninguém entra. Porque é bem complicado. Então assim, você tem o tempo todo, você está ali lutando para você querer ser professor de verdade, honrar o diploma. Se você é bem sincero, todos os professores que eu conheço que honram mesmo ali, estão ali, amam a profissão, todos eles já chegaram a pensar em desistir várias vezes. Alguns até já desistiram. Porque o tempo todo tudo conspira contra. Você, desde coisas assim tão absurdas que eu já vivi no magistério. Quando eu trabalhei em Valença, eu trabalhei numa escola que fica num bairro chamado Canteiro. É um bairro que fica na estrada, não fica nem no centro da cidade. É um bairro muito pobre. Valença já é uma cidade falida. Uma cidade que a população é muito pobre. O que sustenta a cidade são as pessoas que têm algum cargo público e os aposentados, que um dia vão falecer. A cidade ela é totalmente quebrada e se a cidade, a parte principal, já é um problema sério, o resto, então, as periferias assim, mais coisas, porque a escola está no Canteiro, mas atendia assim, pessoas assim, de bairros bem distantes, eram pessoas muito pobres, pessoas que já teve o caso de uma aluna lá, né? O diretor sempre dava carona, às vezes para pai de aluno, para os professores, e ter que dar carona para a mãe de aluna que estava levando lixo para casa para comer. Valença. Né? Às vezes nós não temos noção do nível de miséria das pessoas. Né? Tem pessoas que viviam assim, em condições subhumanas. A gente já teve que socorrer aluno na escola porque aluno não tinha comida em casa, não tinha comida. Irmão, desculpa te interromper. Eu lembro que você citou para mim pro Renato, por causa da secretaria. Aí, um belo dia, né, começa a não chegar mais merenda na escola, isso se torna um problema bem complicado. Aí a gente descobre que não, o problema não é a falta de verba, não. O problema é que a prefeitura tinha dado calote em todos os fornecedores e ninguém mais queria vender para a prefeitura. A prefeitura devia ser horrores. E pior, existe verba para a merenda que vem até do governo federal e tudo mais, verbas para educação, que, né, não bastando esse nível de canalice, a gente ainda tem que ouvir uma reunião em que a secretária de Educação diz que, dadas as circunstâncias, caberiam os professores terem que conscientizar os alunos a levarem comida de casa. Eu achava que, dadas as circunstâncias, caberia um prefeito pagar o que ele deve, né? Mas a opinião da secretária foi contrária. Isso assim, foi uma coisa assim, na minha escola a gente ficou revoltado, né? Porque meu diretor chorava na reunião de raiva de ter que ouvir isso.